Então, galera, vamos fazer nossa aula de hoje, né? Nossa aula gravada. É uma aula do módulo 3, capítulo 9, certo? E aí, nessa aula, eu vou fazer uma pequena revisão para a gente e depois eu vou responder as questões e tirar as dúvidas de vocês, certo? Lá no link que eu mando para vocês e no, na página lá no Insta, porque essas aulas aqui só vão muito depois para o YouTube, todas elas, só depois que terminar todo o livro. Lá não vai estar essas aulas, certo? Completa. Bom, então é o seguinte, a aula vai ser uma aula resumida, que eu estava falando, acabei esquecendo. Você vai ter que assistir todas as aulas, certo? Porque está mais detalhado, está bem explicadinho, bem minuciado para o aluno, certo? Com alguns aprofundamentos bacanas. Então, nossa aula de hoje é forças intermoleculares. Tem lá no nosso livro. Deixa eu só pegar aqui para apoiar minha mão. Certo? Então, antes da gente partir para os exercícios, nós vamos ter que lembrar o que são forças intermoleculares ou interações intermoleculares. Bacana? Alguém tem uma ideia? Dúvidas? Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Galera, olha só. Eu não sei por que ele baixou. Tecnologia é bacana, mas às vezes dá um pau que a gente não entende por quê. Então vamos lá. Forças intermoleculares. Primeira coisa que você tem que saber. O que mantém os átomos ligados são as ligações químicas. Ok? Até aí está compreendido? Então, por exemplo, quando você tem assim, ó, HCl. Então, isso aqui é uma ligação química, certo? Ou uma interação intramolecular, quer dizer que é dentro da molécula, certo? Ou interação intramolecular. Essas ligações químicas, elas são divididas em três. Lembra aí? Nós temos a ligação iônica. Opa, porque está grossinho? Ah, porque deu uma aula de... Eu tinha que aumentar aqui a... Então vamos lá. Ligação iônica. Ligação covalente, que pode ser polar, apolar ou ligação dativa. E ligações metálicas. Tudo certo até aí? Beleza. Agora, se você... Imagine você ter um recipiente. Certo? Cheio de moléculas de HCl líquida. O que é que mantém essas moléculas no estado líquido? O que é que mantém? Justamente as interações intermoleculares. Então, entre o HCl e um outro HCl, entre um HCl e outro HCl, existe uma interação, e essa interação são justamente as forças ou interações intermoleculares. Vou revisar todas elas aqui agora, para você, inclusive umas que às vezes nem caem muito nos livros, às vezes os livros não trazem essa interação, mas eu vou trazer para você aqui agora. Bacana? Então olha só. Primeiro tipo de interação intermolecular que nós vamos estudar. Eu ia esquecendo, mas eu vou lembrar você o seguinte. Você também tem que lembrar, tem que ter assistido a aula de molécula polar e molécula apolar, certo? Importantíssimo você saber isso aqui. Deixa eu só apagar aqui, que eu escrevi feio pra caramba.
Então, molécula polar e molécula apolar. Então, o primeiro tipo de interação que a gente vai estudar é a interação que a gente chama dipolo induzido ou forças de dispersão de London. Bacana? Dipolo induzido ou força de dispersão de London. Quando é que elas acontecem? Essas interações ocorrem em moléculas. Ela ocorre em moléculas apolares e entre átomos. Apolares e entre átomos. Também podemos chamar de forças de Van der Waals, embora hoje todas as forças são chamadas de forças de Van der Waals. Bacana, galera. Então, ocorre nas moléculas apolares e moléculas polares. Dipolo induzido. O que ele quer dizer com dipolo induzido? Quer dizer que induz a formação de um polo que não existe. Por exemplo, se você tiver um balão, vamos supor que você tem um balão. Nesse balão, eu tenho gás hélio. Certo? Logicamente, eu tenho aí milhões, heptalhões, hexalhões de moléculas de átomos de hélio. Quando esses átomos se aproximam, então vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui, vou fazer mais para baixo que eu vou precisar de espaço. Eu tenho aqui o núcleo do hélio, certo? E ao redor do núcleo do hélio eu tenho a eletrosfera. Beleza? Então eu vou chamar aqui de átomo de hélio 1. E eu vou fazer aqui um outro átomo de hélio. Bacana? Outro átomo de hélio. O hélio, ele tem 2 elétrons. Então, na sua eletrosfera, eu vou ter 2 elétrons. Beleza? Chegando aí uma galera aí. Que bom, Laís, que você está aí. Bom, você sabe que no núcleo do hélio eu tenho quem? Eu tenho prótons, que são cargas positivas. Beleza? Então a gente tem que considerar aqui o seguinte. Você tem que considerar que vai haver uma atração entre o elétron de um átomo de hélio e o núcleo do outro. Em compensação, você também terá a repulsão dos elétrons e você terá, deixa eu fazer outra cor aqui, para ficar bacana, você vai ter a repulsão dos elétrons, logicamente, e você vai ter a repulsão dos núcleos. Mas vamos supor que esse átomo de hélio se aproxime um do outro. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, ao se aproximarem, você vai ter um deslocamento de cargas, você vai ter uma distorção nessa nuvem eletrônica. Isso aqui é a nuvem eletrônica, tá? É o orbital, onde há a região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Tudo certo? Beleza. Então, meu fera, olha só. Quando esse átomo de hélio se aproximar do outro,
É bem fácil. Quando você tenta aproximar dois ímãs de mesma carga, por exemplo, negativa, o que é que ele vai acontecer? Eles vão se afastar, concorda comigo? É ou não é? Imagine que você está em uma sala de aula. Nós estamos na nossa sala de aula, beleza? Duas salas de aula. Aí você está aqui, Sandrão está aqui, vocês estão aqui assistindo a aula, certo? Ei, bacana. Do outro lado, tem uns alunos também. Faz de conta que todos nós somos carregados, somos elétrons e estamos carregados negativamente, certo? O idiota fala negativamente e escreve um positivo. Nós estamos carregados negativamente. Esses caras da outra sala também estão carregados negativamente. Mas vamos supor que eles se revoltaram e resolveram invadir a nossa sala. O que é que vai acontecer com vocês, galera, aqui? O que é que vai acontecer com a gente? Nós vamos correr todo mundo para o fundo da sala. Concorda comigo? Por quê? Porque como nós somos cargas negativas e eles também, nós vamos querer nos afastar deles. Concorda comigo? Nesse momento, a nossa sala, que vamos supor que cada um estava espalhado uniformemente na sala de aula, nesse momento, nós criamos duas regiões dentro dessa sala de aula. Uma carregada negativamente, cheia de elétron, e a outra com falta de elétrons. Concorda comigo? Beleza? Galera, me diga aí se está tudo certo. Não escreva não. Fale para sua vozinha sair na aula no YouTube. Bora. Clarice, Laís, Rodolfo, Rian, diga aí. Tudo certo até agora? Bacana. Quem cala, consente, né? O outro escreveu de boas. Tá certo, Miss. Aê, muito bem. Gostei de ver. Até agora tudo bem, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos criar, mesma coisa vai acontecer. Quando lá dentro daquele balão, aqueles milhões, hexalhões, um monte de átomos de hélio se aproximarem, certo? O núcleo, você vai ter o núcleo de um aqui, você vai ter o núcleo do outro aqui, você vai haver uma distorção na nuvem eletrônica. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui uma distorção bacana pra gente aqui. Certo? Beleza. Logicamente, aqui também vai ficar um lado... Lembrando, o lado menor está carregado positivamente. E o lado maior está carregado negativamente, que é o lado que estão os elétrons. Então, ele induz, por isso que é dipolo induzido. Ele induz a formação de um dipolo, de dois polos, né? De dois polos. Beleza, galera? E aí você vai ter uma atração aqui, certo? Essa atração que ocorreu entre átomos ou entre moléculas apolares, a gente chama de dipolo induzido ou a gente chama de dispersão de London. No nosso livro, nós temos aqui um desenho, deixa eu botar para você, aqui ó, o desenho bacana, olha aqui, o núcleo, certo? Carregado positivamente, a atração, o átomo de hélio 1, o átomo de hélio 2, e aqui nós temos a deformação aqui, ó, da nuvem eletrônica. Bacana, galera. Certo? Beleza? Primeira interação é a interação dipolo induzido. Tudo certo, né? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Voltemos aqui. A mesma coisa acontece, por exemplo, se você for unir moléculas como... deixa eu fazer exemplo 1, vou chamar aqui de exemplo 1. E exemplo 2. Por exemplo,
Se você pegar o H2 é uma molécula polar. O H2 é hidrogênio ligado a hidrogênio. Não tem ninguém mais eletronegativo aqui. Então a nuvem eletrônica desses caras, ela é homogênea. Agora, quando, logicamente, uma molécula de H2 se aproxima de outra molécula de H2, você vai ter uma distorção da nuvem eletrônica. Beleza? Você vai ter um lado mais positivo e um lado mais negativo. Beleza? Lembrando, isso aqui é uma revisão rapidona para a gente fazer os exercícios, tá certo? E você ter assistido às aulas ou lá na nossa página, no Insta, ou ter assistido a aula pelo Google Drive. Bacana até aí? Então, qual é o nome dessa interação? Fala, amigão. Essa página aí que o senhor fala, é qual? É aquela que eu cito? Ou é outra? Não, é a Química com Sandrão 2020. Você tá lá, né? Não, você tá seguindo, tá não, Rodolfo? Tudo não. Eu vou lá. Todas as aulas estão sendo colocadas lá, tá? Nesse momento aí de pandemia, que a gente não tá tendo aula presencial. Deixa eu focar melhor a câmera ali. Acho que ficou melhor. Então, galera, primeira, dipolo induzido. Segunda interação. Segunda interação. Dipolo. Dipolo. Ou dipolo permanente. Tenha muita atenção nesses sinônimozinhos que a galera gosta. Por exemplo, tem livros que chama de polo induzido de polo induzido, dispersão de London ou de polo momentâneo. A de polo também pode ser chamada de polo permanente. Então, tenha muito cuidado nesses sinônimozinhos. A dipolo induzido é a interação entre moléculas apolares. Aqui é entre moléculas polares, certo? Moléculas polares são aquelas que têm dois polos. Eu gostaria de lembrar a você uma coisa bacana aqui, que eu acabei esquecendo, que as moléculas apolares, você vai lembrar, é aquela cujo o vetor resultante é igual a zero, não é isso aí? Já as moléculas polares, o vetor resultante é diferente de zero. Vai lá no canal, essa aula está lá no canal completa, que é o curso de polaridade das moléculas, tá? Vale a pena você fazer essa revisão aí. Bom, meu fera, vamos lá. Voltamos com nossa programação normal. Beleza. Aqui não tem muito mistério, não. Se você tem um recipiente, certo? Esse recipiente está cheio de HCl. Vamos botar aqui HCl. Beleza? HCl é uma molécula polar. Esse não, como é que você sabe? Vou dizer agora. Cloro ligado a hidrogênio. O cloro é mais eletronegativo do que hidrogênio. Então eu tenho um polo negativo no cloro e um polo positivo no hidrogênio. Como o cloro é mais eletronegativo, esse par de elétrons está sendo atraído com maior intensidade para o lado do cloro, certo? E aí você forma aqui o que? Um dipolo. Você forma aqui um lado bastante eletronegativo e o outro menos eletronegativo, com menos elétrons. Lembrando que esse se chama... isso aí está tendo uma distorção na nuvem eletrônica. Beleza. Aí é muito fácil. Por que, Sandrão? Porque aqui, ó, não tem mistério. Várias moléculas de cloro unidas não, né? Juntas, terão essa mesma
configuração, um lado positivo, um lado negativo. A gente sabe que os opostos se atraem, beleza? Então, logicamente, você vai ter uma interação aqui do polo negativo de uma molécula com o polo positivo da outra molécula. E aí, como são moléculas como são moléculas polares, essa interação é chamada de dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo ocorre nas moléculas polares. Temos esse desenho no nosso livro? Temos, sim, senhor. Nosso livro é completaço. Olha aqui. Logicamente, aqui nós temos a primeira interação. Aqui é como se você tivesse, de um lado, o cloro, do outro, o hidrogênio. Tá dando para ver aí o verdinho aí que eu desenhei? Não, né? Eu vou pegar um desses aqui e eu vou passar para branco, que eu acho que fica bacana. Ó. Vou passar para branco. Aí, ó. Um lado eu tenho o cloro e o outro eu tenho hidrogênio. Do outro lado eu tenho o cloro e tenho hidrogênio. E você observe que a atração está sendo entre o polo negativo de uma molécula e o polo positivo da outra molécula. Tá certo? E aí o que é que você tem? Lógico que você vai ter, quando você tem esse dipolo, você tem, do mesmo jeito que você tem a atração, você tem a repulsão. Beleza, galera? Então, olha só, esse desenho aqui é massa, porque ele mostra as linhazinhas azuis, são as repulsões, e você vê que as repulsões estão ocorrendo entre os carinhas que têm o mesmo polo, negativo, negativo, positivo, positivo. O tracinho vermelho é justamente a atração, certo? Olha só, hoje a gente sabe o seguinte, quando a gente fala assim, então, Sandrão, eu posso pegar e dizer que todas as moléculas polares só têm interação do tipo de polo-dipolo. Hoje se sabe que mesmo que a molécula seja polar, somente nas cadeias carbônicas, você tem interação do tipo de polo induzido. Você tem interações de dispersão de lodo. Gravou, galera? Só que isso é um aprofundamento, isso não é nem bem provável que não caia uma pergunta dessa. Beleza. Nossa terceira interação agora, e a mais famosa. A nossa terceira interação é justamente a ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Galera, não é ponte de hidrogênio, certo? É ligação de hidrogênio. Antigamente se chamava ponte de hidrogênio e tal, mas ponte de hidrogênio é o que ocorre, por exemplo, no hidreto de boro, que eu não vou falar aqui agora, mas tem lá a videoaula gravada explicando tudo direitinho, certo? As aulas com os aprofundamentos. Nossa aula aqui não é para aprofundar isso, tá? Mas o nome correto é ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela ocorre também em moléculas polares. Em moléculas polares. Mas tem uma coisa bacana, né? Ela ocorre em moléculas polares, mas vale salientar que existe alguns tipos de moléculas polares, como ela ocorre nas moléculas que têm o H-FON. Sandrão, o que é o H-FON? Vou lhe dizer agora. H-FON. Certo? O H-FON seria a interação, logicamente, do hidrogênio de uma molécula, por exemplo, como o HF, com o flúor da outra. Lembrando que o hidrogênio ele é menos eletronegativo do que o flúor, beleza? Então ele vai ficar carregado negativamente. Bacana. E o flúor vai carregado
negativamente e ele positivamente. E aí, tanto o flúor quanto o oxigênio quanto o nitrogênio, eles sobram pares de elétrons, certo? Então a ponte de hidrogênio ocorre entre o hidrogênio e o par de elétrons não ligantes do outro átomo negativo da outra molécula. É mais ou menos como isso aqui fosse uma ligação dativa. Lembra lá da ligação? Certo? Esse flúor vai atrair esse hidrogênio através desse par de elétrons que está sobrando. Então é uma interação do par de hidrogênio que está sobrando uma molécula com a outra. A gente considera a ligação de hidrogênio no HF, na amônia, por exemplo, certo? A amônia, NH3, e o hidrogênio da outra amônia. Bacana, galera, certo? O hidrogênio carregado negativamente, o nitrogênio, desculpa, o hidrogênio, e você vai ter a interação entre eles. Também ocorre na água, que é a mais famosa, né? Hidrogênio ligado a oxigênio, ligado a hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, o par de elétrons que está sobrando no oxigênio, que é o polo negativo da água, e o hidrogênio da outra molécula. Essa interação, todas essas três interações são interações de ligação de hidrogênio. Então, todas as três são ligações de hidrogênio. Beleza? A gente chama de H-FON, porque é a atração entre o hidrogênio de uma molécula e o FON, que é fluoroxigênio, nitrogênio da outra molécula. Eu quero fazer um parênteses para você aqui, que às vezes o aluno acha que só existe ligação de hidrogênio. Essa observação é importante. Eu falo até nos meus aprofundamentos, mas eu vou falar para vocês aqui agora. Então, existe o FON e existe o H-FON. Então, por exemplo, para ela ser uma ligação de hidrogênio, a gente tem que obedecer uma das duas regras que Sandrão vai falar para você. Uma das duas regras. Sacou aí, Rian? Rian é mudo. Olha só, Rian. De um lado eu tenho hidrogênio. Ele vai estar ligado ou ao flúor, beleza. Ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Tá certo, Clarice? Beleza? Do outro lado eu vou ter o flúor ligado ao hidrogênio, o nitrogênio ligado ao hidrogênio. Ela tá falando, então tudo certo. Beleza. Aí é o seguinte, ó. Eu vou ter uma interação aqui, não vou? Eu não vou ter a interação. Essa interação rosinha que Sandrão está fazendo agora é a interação do tipo ligação de hidrogênio, certo? Deixa eu ajeitar essa câmerazinha um pouquinho mais para cá para ver se fica bacana. Beleza. Olha só, meu fera. O que é que nós temos aqui? Nós temos o hidrogênio ou ligado ao flúor, ou o hidrogênio ou o nitrogênio. Do outro lado, eu tenho o flúor, todos os outros ligados a hidrogênio. Pois é, você sabia que a ligação de hidrogênio ela não precisa obedecer necessariamente esse tipo de regra aqui? Sabia disso? Você pode ter uma ligação de hidrogênio, só que um dos lados obedecendo a regra, porque a regra que eu falei é o quê? É o hidrogênio ligado ao fluoxigênio nitrogênio e o fluoroxigênio ou nitrogênio ligado ao hidrogênio. Então, olha que observação bacana que eu vou fazer para você, que talvez você nem soubesse disso. Vamos supor que você tem misturas, tá? Logicamente, você tem aqui a amônia. Presta atenção no que o Sandro vai falar. Você tem a amônia. Certo? E do outro lado você tem o oxigênio. Ou você tem a água. Logicamente, na amônia, o nitrogênio é o polo negativo, mas na água o oxigênio é o polo negativo. O hidrogênio sempre vai ser o polo positivo. E você vai ter essa interação aqui, não vai?
Vai ou não vai? Que tipo de ligação é essa aqui, galera? Que tipo de interação é essa? É uma interação, Sandrão, do tipo ligação de hidrogênio. Beleza. Porque a atração de hidrogênio de uma molécula com o nitrogênio da outra. Também, se eu fizer o HF, por exemplo, tá, galera? Com a água, o hidrogênio, vá prestando atenção. No fluoreto de hidrogênio, o flúor é mais eletronegativo, o hidrogênio é o cara positivo, você vai ter essa interação aqui. Beleza? Que tipo de interação é essa aqui? Esse tipo de interação será ligação de hidrogênio. Beleza. Aqui a gente diz que tem um H-FON. Por que tem um H-FON, Sandrão? Porque de um lado eu tenho nitrogênio obedecendo a regrinha e do outro eu tenho oxigênio obedecendo a regrinha. Também aqui eu tenho um H-FON, eu tenho o flúor obedecendo a regrinha, que é ligado ao hidrogênio, e aqui eu tenho o hidrogênio ligado a um dos três. Certo? Então eu tenho aqui o H-FON, ponte de hidrogênio pura, sem nem esquentar a cabeça. Né? Isso aqui é o básico e você já sabe isso aí. Ok, galera? Certo? Tudo certo? Bacana. Agora olha só. Quando você tem um FON, vamos supor, já caiu essa questão na FUVEST, foi sobre o DNA. Lá, aquele negócio lá de quinina, tinina, enzina, arminina, não tem, né? Não tem esse negócio? Pois é. Então, galera, olha só. Vou fazer um para você aqui. Vamos supor que você tenha oxigênio ligado a um carbono. Preste atenção aqui, tá? Você tem oxigênio ligado a um carbono. Já é um composto orgânico, por exemplo, aqui ligado a hidrogênio. Mas do outro lado você tem a água. Então você vai ter uma atração, uma interação entre o oxigênio, que é mais eletronegativo do que o carbono, e o hidrogênio da água. Pois você sabia que essa interação aqui é uma ligação de hidrogênio? Sabia? Quem sabia aí, diz amém. Hein, galera? Sabia ou não sabia? Agora, por que é uma ligação de hidrogênio? Vou lhe dizer. Ah, Sandrão, mas você, aqui o oxigênio não está ligado ao hidrogênio. Beleza, não está obedecendo aquela regra lá. Mas o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Então, uma das partes da regra está sendo obedecida. Então, é a ligação de hidrogênio. Você quer ver outro? Por exemplo, vamos supor que você tem aqui... Foca no gordinho. Você tem aqui nitrogênio, amônia, né? Preste atenção, você tem amônia. E do outro lado você tem o hidrogênio ligado ao carbono. Tipo, pode ser até o metano, mas podia ser qualquer alcano, alceno, tanto faz. Aqui, na amônia, você sabe que o nitrogênio é o polo negativo, mas aqui, ligação hidrogênio-carbono, o hidrogênio é positivo. Você vai ter essa interação aqui, ó. Essa interação também é ligação de hidrogênio. Agora, por que a ligação de hidrogênio, Sandrão? Se o hidrogênio não está ligado ao flúor, ou ao nitrogênio, ou ao oxigênio. Por quê? Simples. Porque do outro lado, o nitrogênio obedeceu a regra. Ele está ligado a hidrogênio. Certo? Então, você tem uma ligação de hidrogênio. Você não tem um H-FON, como a gente chama, mas você tem um FON. FON. Beleza, galera? Agora, quando é que você não tem uma ligação de hidrogênio? Por exemplo, fazê-lo aí para você aqui. Por exemplo, quando você não tem uma ligação de hidrogênio. Por exemplo, vamos supor que o nitrogênio aqui
tem uma ligação dupla com o carbono e outra simples com o carbono aqui, certo? E do outro lado eu tenho o hidrogênio ligado a um cloro, por exemplo. Ou não. Vou botar o cloro não, vou botar o carbono. Vou botar o carbono. Certo? Observa o seguinte, você vai ter uma atração sim. O nitrogênio ele é mais eletronegativo que o carbono. E aqui o hidrogênio é menos negativo que o carbono. Você vai ter sim uma linda interação aqui. Só que nós temos um problema, meu brother. O nitrogênio está ligado ao carbono. E o hidrogênio também está ligado ao carbono. Ou seja, os dois lados, tanto o nitrogênio, que era para estar ligado ao hidrogênio, está ligado ao carbono, e o hidrogênio está ligado ao carbono. Ele não está ligado ao FON, a um dos elementos que fazem parte do FON. Então, isso aqui, meu jovem, é qualquer interação, mas não é ligação de hidrogênio. Bacana? Olha que coisa bacana essa parte aí agora. Certo, meus jovens? Tudo certo? Tudo entendido? Responda aí para Sandrão, por favor. Eu tenho uma câmera aqui, tenho que olhar para ali para o Google Maps. Beleza? Ok. Clarice respondeu, tudo certo. Dessas três, observação do Sandrão agora. Dessas três, observação do tio Sandrão. Dessas três, galera, a ligação de hidrogênio é mais forte que a dipolo-dipolo, que é mais forte que a dipolo induzido, ou a dispersão de London, certo? Ou seja, é mais difícil moléculas com o mesmo tamanho, por exemplo, com praticamente a mesma massa, aquela que tem ligação de hidrogênio, ela vai ter um ponto de ebulição maior do que aquela, por exemplo, que tem uma interação de dispersão de London. Certo? Então, o ponto de ebulição, por exemplo, da água vai ser maior que, por exemplo, do metano. Certo? Eu até no nosso livro, eu faço aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Esse gráficozinho aqui bacana, olha só. Certo? O que é que está acontecendo no nosso gráfico aqui? O nosso gráfico ele tem o quê? Ele tem oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Todos esses caras são da família 6A. Certo? Você está vendo que eu tenho o que aqui? Eu tenho o nosso gráfico. É um gráfico de quê? É um gráfico de temperatura, Sandrão, em função da massa molar. Tá certo aí? Beleza? Pois é. Observe que o ponto de ebulição da água é 100. Mas já o ponto de ebulição aqui, por exemplo, do H2S, do cianeto de hidrogênio, do hidreto de telúrio, do hidreto de selênio, do hidreto de telúrio, eles são menores que 100, não são? Agora, por que isso acontece? Simples. Todos esses quatro caras são moléculas polares. Mas a diferença aqui é a seguinte. A diferença é que a água, a sua interação é ligação de hidrogênio. Já o H2S, o H2SE e o H2TE, a interação deles é dipolo-dipolo. Eles são moléculas polares, igual à água. Só que a água, a interação dela é ligação de hidrogênio. Então ela é mais forte. Ok? Certo? Agora acho que eu consegui fazer com que... Opa! Beleza. Certo, galera? Agora, olha aqui, ó. Embaixo. Carbono, silício,
germânio e estanho são todos da família 4A. Então esses caras aqui são todos da família 4A. Então todos aí, como o metano, são moléculas apolares. Então todos esses aí, a interação entre eles são todas interações do tipo de polo induzido. Mas nós temos aqui o seguinte, por que o ponto de fusão do metano é menor do que o do silício, do que do hidreto de germânio e do que do hidreto de estanho? Aqui quem está tirando a diferença é a massa. Então, esse cara aqui tem massa menor. Então, se ele é menos pesado, o seu ponto de ebulição para a mesma interação vai ser menor também. Aqui, ó, no caso aqui da água, quem tirou o desempate foi a ligação de hidrogênio e depois a massa, né? Porque o hidreto telúrio é maior. Beleza, galera? Tudo certo aí? Lá eu tenho uma videoaula lá com a gente, bem devagarinho explicando isso aí. Como eu disse, isso aqui é uma revisão para nós, né? Beleza. Agora vamos para a nossa quarta interação. A quarta interação é a mais forte de todas. É a íon-dipolo. A íon-dipolo, como o nome já está dizendo, ela é uma interação entre quem? Ela é uma interação entre um íon e uma molécula polar. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui gravando, eu só vou fazer uma pausa no vídeo do meu celular, porque está com um problema que ele só está gravando determinados minutos, depois não aparece mais. Deixa eu só parar aqui a gravação. Beleza? Ok. E vou gravar de novo. Pronto. Tudo certo. Não durou nem um milésimo de segundo. Então, galera, vamos aqui agora. Ok? Eu acho que a mesma coisa eu vou fazer aqui com a webcam. Eu estou filmando também com o celular e webcam para justamente... Vou parar. Beleza? E vou começar a gravar de novo. Será que o cara é metódico? Estou gravando... Vocês não estão vendo, depois vocês vão ver. Eu estou gravando com a webcam e com o celular. Para ver se não dá pau. E o som está saindo na webcam, no celular... E como eu estou com fone de ouvido, tá no gravador, no aplicativo que eu baixei no outro celular, para não perder nada. Galera, quando é que isso acontece? Lógico, bom, imagine só, vamos supor que você tem um recipiente. Esse Sandrão já gosta de desenhar recipiente, né, velho? Olha só. Aí vamos supor que você aqui tenha água, H2O. Certo? E você coloque aqui dentro o sal de cozinha, NaCl. Certo, galera? Beleza? Você sabe que o NaCl, ao cair em água, ele vai sofrer dissociação e vai formar dois íons. O íon sódio e o íon cloro. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma atração entre eles. Que tipo de atração, Sandrão? Eu vou botar para você aqui, ó. O íon sódio, que é carregado positivamente, ele vai ter uma interação com a água, mas só com quem? Com o oxigênio da água. Por que com o oxigênio da água, Sandrão? Porque o oxigênio da água, ele é justamente o lado negativo da água, concorda comigo? É ou não é? O oxigênio é o lado negativo da água. O hidrogênio, que eu estou representando com as bolinhas pequenininhas aí, é o lado positivo. E aí você vai ter essa interação aqui, ó, que a gente chama lá em soluções de solvatação, né? Beleza? Essa interação é uma interação do tipo íon dipolo. É a atração entre um íon e um dipolo. É a atração mais forte que tem. É, Sandro, mais forte até que a ligação de hidrogênio, é? É.
Se você botar para ferver água pura e água com sal, você vai ver que o ponto de ebulição da água com sal dessa mistura é maior. Pode botar, é maior. Certo? A mesma coisa ocorre lá no outro lado com o cloro. Só que aí o cloro é carregado negativamente, e aí quem vai atrair o cloro vai ser o lado positivo da água. E quem é o lado positivo da água, galera? Calma, um de cada vez. Se todo mundo quiser falar, eu não vou entender. Tá todo mundo calado. Se fosse na, se fosse na sala de aula, tá todo mundo conversando. Positivo é hidrogênio. Muito bem, Rodolfo. Rodolfo, como é que tá a Nadia? Tá parada, não sai do lugar, né? Tudo tranquilo, pessoal furando a quarentena. Furando, é. Laís, tudo jóia? Milena? Deixa eu ver aqui, se a galera tá aqui ainda. Vamos ver. Clarice e Rodolfo. Teve uma galera que abandonou. Os fortes continuam aí. Rapaz, meus parabéns, vocês não faltam uma aula de Sandrão. E é isso mesmo, cara. Você tem que aproveitar tudo que aparecer, todo tipo de aula. Embora talvez eu mude o dia, tá? Em vez de ser dia de quinta-feira à noite, eu mude para quarta-feira à noite, que era o dia que a nossa aula era à noite. Ou eu passe para sexta-feira à tarde. Vou pensar na próxima aula, tá? Lembrando, a próxima aula você tem que estudar o capítulo 10 já. Por que, Sandrão? O capítulo 10 é oxidação e redução, é uma aula rápida, tá? Então nós temos aqui, ó, a interação entre o lado positivo da água e o lado negativo do sal. Que tipo de interação é essa? Essa interação é do tipo, Sandrão, íon dipolo. Bacana? Tudo certo? Massa. Agora, vamos para cá. Quinta interação. Aí nessa hora tem aluno que pensa, e existe a quinta interação? Tem cara que nem fala, né? Pois é, existe. É a dipolo induzido. Lógico, galera. Dipolo induzido. Se você tiver uma mistura... Eita, ficou horrível, né? E aí vai lá para a gravação dos meus alunos e a letra feia desse jeito. Olha, minha letra já não é bonita mesmo, né? Mas a gente tenta. Dipolo, olha só que beleza. Dipolo induzido. Beleza. Olha só. Meus amados feras. Saca só no Sandrão aqui agora. Se você misturar uma molécula polar e apolar, e elas estão no estado líquido, logicamente você tem uma interação que não pode ser dipolo e não pode ser interação dipolo induzido. Tem que ser uma mistura das duas. Então, por exemplo, é a mesma coisa quando você tem um recipiente e você bota lá HCl e oxigênio, por exemplo, O2. Beleza? Lógico, aqui no oxigênio, a nuvem eletrônica é uniforme. Mas aqui no HCl não, ela já vem distorcida porque o cloro é mais eletronegativo. Beleza? Aí o que acontece? Quando essa molécula se aproximar do O2, o que vai acontecer? Os elétrons vão correr para o outro lado, não vão? E aí você vai ter uma distorção da nuvem eletrônica, induzindo, né, um dipolo que não existe no O2. Beleza? E aí você vai ter uma interaçãozinha aqui. E essa interação é uma interação do tipo dipolo induzido. Dipolo induzido ocorre entre quem? Que eu esqueci de fazer a setinha. Ocorre entre molécula polar e apolar. Bacana? Beleza? Tudo certo aí, galera?
Ok? E nós temos uma sexta. E nós temos uma sexta, que é a íon de polo induzido. E já é, né? É lógico. Do mesmo jeito que você coloca compostos iônicos para se misturar com a molécula polar, você pode botar com a molécula apolar. Mas só que aqui tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, você tem aqui, vocês que são fera na biologia, eu não. Eu deixei a faculdade de biologia no 2º ano, justamente por causa da GIA. Histologia, embriologia, citologia. Já dei meus parabéns, professor de biologia no meu canal, porque realmente biologia, cara, não é para todo mundo não. Então vamos lá. Vamos supor que você tenha o ferro, valendo 1 ponto na média para quem me responder, né? Você tem o íon ferro e do outro lado você tem o oxigênio, O2, ó, ligação dupla. Beleza? Logicamente, o ferro, ao se aproximar do O2, ele vai haver uma distorção da nuvem eletrônica para o lado dele, certo? E aí você vai ter um lado mais carregado positivamente, o outro carregado negativamente. E você vai ter uma interação aqui, olha que bacana, entre um íon e uma molécula polar. Essa interação é a íon dipolo induzido. Que tipo de interação acontece? Me dê um exemplo disso aí, por exemplo, se eu fosse dar um exemplo para você, do nosso cotidiano, que acontece isso aí. Eu lhe digo agora, meu fera. Quem é que leva o oxigênio para todas as partes do corpo? Cadê o negócio para amarrar o meu cabelo? Não tem aqui. Hein, galera? Quem é que leva? Não é a hemoglobina? A hemoglobina tem o quê? Não tem o ferro? Não é isso aí? Então tá aí, ó, a interação que ocorre entre o íon ferro e o O2 na hemoglobina. Tá vendo? Sandrão não é só um corpinho sexy, não, também é cultura. Beleza? Então nós acabamos de estudar as 4 interações. Rodolfo riu agora. As 6 interações. Então vamos lá, vamos ver se a gente lembra. Dipolo induzido, ligação hidrogênio, dipolo-dipolo, íon dipolo induzido e dipolo-dipolo induzido. As 3 primeiras, ligação hidrogênio, dipolo-dipolo induzido, hoje em dia, em homenagem a Van der Waals, todas são consideradas interações de Van der Waals. Beleza? Certo, galera? Bacana? Dúvidas? Agora vamos para as dúvidas. Certo? Aqui já estou diminuindo. Nosso material aí completaço para você. Certo? Rodolfo tá de boa. Galera, agora eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você... Vamos fazer algumas questões, né? Para a gente praticar um pouquinho também. Beleza? Então, vamos praticar umas questões. Ok? Galera, se você tiver com o módulo aí, pegue o módulo, certo? Vai lhe ajudar bastante. Estão com o módulo aí? Beleza. Vai lhe dar uma ajuda aí o módulo. Deixa eu botar aqui. Bora começar? Vou escolher algumas questões, né? Do nosso módulo. Beleza? Só para a gente não...
eu só organizar aqui. Sumiu aí, não foi? Voltou. Eita. As questões Enem eu faço no vídeo, né? Então não vou fazer as questões agora. Então vamos lá, galera. Vamos fazer essa segunda questão aqui, pode ser? Segunda questãozinha. Então olha só. Ele diz o seguinte: as fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água que as fraldas do pano convencionais, constituídas por fibras de celulose. Beleza. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis é em relação ao pano delas. Aqui ele tem uma informação muito importante aqui, ó. Não sei se você percebeu, ele falou o seguinte, ó. As fraldas descartáveis contêm um polímero poliacrilato de sódio, são mais eficientes na retenção da água que as fraldas de pano. E aí, o poliacrilato é esse cara aqui, ó. Esse aqui do número 1. Você já está vendo que aqui eu tenho um íon. Ele é um composto iônico, beleza? Certo? E no 2, tá aqui o 2, convencionais que são constituídas por fibras de celulose. Então tá aí a celulose. Bom, aí ele pergunta o seguinte: a maior eficiência. Cara, depois dessa pequena aula que eu dei, você já consegue responder. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação ao pano se dá em quê? Ele fala em relação à água, retenção de água, né? Lógico que vai reter mais água. Por quê? Quando você colocar a água aqui, você vai ter uma interação de que tipo, galera? Que tipo de interação vai ocorrer aqui entre a água e esse íonzinho? Que tipo de interação é essa? Vai ser a interação do tipo íon dipolo induzido, tá certo? Íon dipolo induzido? Ou íon dipolo-dipolo? Íon dipolo-dipolo, não é isso aí? Beleza? Que é a interação mais forte que tem. Quando você bota aqui a celulose, lógico que você vai ter interação aqui, você tem várias interações, né? Beleza? Você vai ter várias interações, mas só que ficou horrível aqui essa interação, não consegui desenhar direito, mas eu vou botar aqui, ó. Você vai ter várias interações e uma dessas interações, logicamente, vai ser a ligação de hidrogênio, que vai acontecendo, vai, não sendo HFON, sendo FON, e você vai ter, com certeza, aqui uma interação, já que cada vértice aqui é um carbono, né? Beleza? Então você vai ter interações aí de ponto de hidrogênio, vai ter interações também entre as moléculas aí de polo, né? Não, nesse caso aqui, na verdade, como é água, todos vão ser ligação de hidrogênio. Aí onde é que eu tenho a letra correta, que diz que a interação de polo são mais fortes, logicamente. Letra A, vamos ver aqui. Letra A. A interação de polo mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação às ligações de hidrogênio na celulose da água. Verdadeiro. Letra A. É isso que faz com que eu ia falar sungra. As fraldas de poliacrilato tenham retenção maior de água. Beleza? Bacana, galera. Tudo certo aí? Tudo certo, né? Se vocês tiverem questões aí, por favor, pidam, né? Aliás, desculpa.
Deixa eu ver aqui. A interação de polo. Ah, aqui tem um erro, tá? Olha, tá vendo? Falta de atenção do Sandrão. Diga aí. Poderia repetir o final da primeira, porque a minha internet tá vacilando. Não, beleza. Eu aqui tive uma distração minha, porque diz que as interações de polo no policralato. Não, não é de polo. É íon de polo. Eu escrevi íon de polo. Então, na verdade, pelo que eu vi aqui, a letra E. As interações íon de polos mais fortes no policralato que as moléculas de água em relação à ligação de hidrogênio na celulose. Beleza, é a letra E, viu, galera? De Aedes aegypti. Diga aí, Rodolfo, qual foi a parte que você não entendeu? Então, o senhor respondeu a primeira? Não, eu vou fazer só algumas. Não vou fazer todas, não. Bacana? Beleza, porque a minha internet tinha parado, aí quando eu voltei já tava na segunda, eu pensei que a primeira tinha... Não respondi a primeira, não. Vou responder só algumas aqui e vocês podem ver no livro de vocês, aí se estiverem acompanhando com o livro. Vocês podem escolher aí alguma que vocês queiram. Deixa eu ajeitar aqui a... Beleza? Olha só. Eu acho que essa questão foi inclusive do Enem, essa questão. Quando colocamos os fosfolipídios em água, eles tendem a formar lipossomos estruturais formados por uma bicamada lipídica, conforme mostra a figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Ele fala o seguinte, ó. Observe que as bolinhas aqui, ó, eu tenho as bolinhas aqui voltadas para a água, para o meio aquoso, beleza? E eu tenho outras bolinhas aqui fora, que são as mesmas que estão lá dentro. Eu fiz de outra cor, mas eu vou fazer. Certo? E se você observar nesse desenho, eu tenho aqui dentro, ó, uma interaçãozinha entre uma parte dos fosfolipídios. Lipídio é o que, galera, na biologia? Na biologia não, né? Na química também. Lipídio é o que? Responda aí, vocês estudantes. São o quê? Não, sim, mas é o quê? Gordura. Muito bem, Clarice. A Clarice respondeu. Gordura. Beleza. E aí, o que é que nós temos? Como os lipídios, aí você já sabe, eu tenho uma cabecinha apolar, não é isso aí? E um corpinho polar, não é isso aí? Eu tenho uma cabecinha apolar e um corpinho... Desculpa, ao contrário, foi mal. Eu tenho uma cabecinha polar e um corpinho apolar, que geralmente é feito de quê? Apenas de hidrocarbonetos. Certo? Aí bota, esse arranjo característico se deve ao fato dos fosfolipídios apresentarem em sua natureza polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água, serem apolar, ou seja, solúveis em água. Na verdade, como ele tem uma cabeça polar e apolar, ele tem uma parte que gosta de água e outra parte que não gosta de água, beleza? Então, qual é a letra que eu tenho isso aqui, ó? Olha aqui, ó. De novo, vou responder a pergunta dele aqui, é o seguinte. Esse arranjo característico se deve ao fosfolipídio apresentar que natureza, ó? Anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, ou seja, uma parte que gosta de água e outra parte que não gosta de água. Tanto é que a cabecinha aí, ó, ficou voltada para o lado do meio aquoso, tá vendo aqui, ó, do meio aquoso. Tudo certo aí? Letra E. Bacana? Deixa eu ver aqui se a gente tem. Ah, os outros são aprofundamento. Beleza, galera? Tudo certo? Pronto. Próxima question. Quarta questão. Um indivíduo de má índole sujou de graxa o veículo, certo? Sujou de graxa para veículo a camisa de um estudante, o qual, ao chegar em casa, recomendou corretamente um tratamento para a remoção da graxa da camisa. E a recomendação foi feita pelo estudante foi. Letra A. Questão número 4, né? Letra A. Lavar com gasolina.
Letra B, deixar ao sol, lavar ao álcool, lavar com água, enxagar com vinagre. Rapaz, todos esses caras esqueceram o acento daí da água. Galera, olha só. Todo professor fala isso, né? Então também vou falar, não vou deixar para trás, logicamente. Semelhante dissolve semelhante. Logicamente, as moléculas polares tendem a se dissolver em moléculas polares e as moléculas apolares tendem a dissolver em moléculas apolares. Isso eu falei na aula lá de polaridade da molécula. A graxa, ela é um hidrocarboneto. Então você vai ter que procurar um outro hidrocarboneto para lavar com a graxa. Nesse caso, a gasolina, letra A. Concorda comigo? Vai deixar o sol? Hein, Clarice? Você que é uma excelente dona de casa, que eu estou sabendo, cozinha bem, faz tudo dentro de casa, que nada nessa pandemia deve estar dormindo 2 da manhã, acordando 4 da tarde. Lavar com álcool. Se você lavar com álcool, o etanol, né? Vamos lá. Etanol. Além do etanol ser uma cadeia pequena, ele é uma cadeia pequena, né? Eu tenho uma cabecinha aqui, ó, que é polar, mas eu tenho o restinho do corpo aqui que é apolar, né? Vai dificultar um pouquinho. Lavar com água. Tu já tirou graxa com água? Bom, essa questão, aí o cara fala, pô, rapaz, pelo menos a letra D eu sabia que não era, porque todo mundo que já assimilou com graxa alguma vez na sua vida, eu pelo menos que era um moleque atentado, isso era certeza. Nunca graxa ia limpar, né? E o vinagre também não. O vinagre, anota aí, galera, é um ácido acético, tá? Então, letra A de I love you. Correto. Beleza? Quinta questão. Eita, quinta questão. É uma questão de polaridade. Ele fala o seguinte, no curso de química, não. Como usualmente é definido na química, a medida da polaridade das ligações químicas é feita pelo momento dipolar, representado pelo vetor momento polar. A molécula fluoreto de boro, BF3, apresenta 3 ligações covalentes, polares e independente entre os átomos de boro e um átomo de flúor, que podem ser representados com vetores. A polaridade e a representação plana dessa molécula são, na verdade, uma questão de geometria, é porque a gente fala de polaridade e tal, acabou entrando aí. Então vamos lá. Primeiro, quem é mais eletronegativo? O flúor. Então vamos lá. O flúor, ele é o fodão da tabela periódica. Ele é o cara que tem maior eletronegatividade. Então uma ligação entre flúor e bromo, o par de elétrons vai estar mais próximo do flúor. Então o vetor está no sentido do flúor. Então todas as questões que tiver o vetor no sentido contrário vai estar errado, não vai? Vai ou não vai? Então, essa aqui está fora, ué. Vou lhe dizer, viu? Essa aqui está fora. Essa aqui tem uns para o lado para o outro também está fora. E essa está fora. Beleza? Agora, a molécula é polar ou apolar? Aí você assiste a aula de Sandrão e você vai saber. O boro é da família 3A da tabela periódica. Não sobra pares de elétrons. Ele está fazendo todas as ligações dele. Certo? E aí você vê que você tem uma força nesse sentido, uma força nesse sentido, uma força nessa. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Vamos supor que você tem uma mesa triangular. E em cada ponta dessa mesa tem um cara fazendo uma força. Rian, essa mesa vai andar, velho? Lembrando que as forças são as mesmas. Essa mesa vai andar? Não vai andar. Só ia andar se alguém, por exemplo, se todos empurrarem para ele, não vai andar. A não ser que um mude sentido aqui, né? Beleza? Então, a molécula do BF3 é uma molécula o quê? Apolar. Então, o correto é a letra D, que disse que ela é apolar e os vetores estão no sentido certinho, né? Em direção ao flúor. Bacana, galera, até aí? Certo? Ok. Sexta questão. A sexta questão agora, a gente vai falar um pouco sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, condutividade elétrica, etc. Então, olha só. Foram determinadas algumas propriedades
4 das seguintes substâncias disponíveis: ouro, mercúrio, fluoreto de potássio, etanol, ácido acético e benzeno. Os dados experimentais dessas amostras, rotuladas como ABC, estão relatadas abaixo. Tá bom. Vou ver aqui. Tudo certo aí? Beleza. As substâncias, ainda faltou assim, ABC são respectivamente. Então vamos ver aqui. Condutividade elétrica a 25 graus Celsius. O A, não. O B, sim. O C, sim. O D, não. Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Vou aumentar e vou te dar a ideia. Vamos classificar aqui quem é átomo, quem é molécula, quem é composto iônico, quem é composto covalente, que vai ficar mais fácil. Ouro, se é ouro puro, ele está considerando como um átomo. Mercúrio, átomo. Fluoreto de sódio. Flúor, metal, ametal. Potássio, metal. Então isso aqui é um composto iônico, tem ligação iônica. Etanol é ligação covalente, é um composto covalente. Ácido acético. Ácido acético. Também um composto covalente. Tem ligações o quê? Covalente. Ligações covalentes. O benzeno também tem ligações covalentes. A diferença é que o etanol e o ácido acético, eles vão ser moléculas polares, né? Então vamos lá. Então, o que a gente pode deduzir aqui, ó? Beleza aí? Tudo certo? Os compostos iônicos, eles têm elevado ponto de fusão e ponto de ebulição. Beleza? Os compostos iônicos têm elevado ponto de fusão e ponto de ebulição. Eu quero só foram determinadas algumas propriedades, beleza? Os dados experimentais dessas amostras rotuladas com ABC. Então, galera, eu já posso dizer o seguinte: desses todos os elementos aí, certo? O cara que tem uma, condutividade elétrica, né? Ah, tá. O composto iônico, presta atenção, o composto iônico, ele tem uma elevado ponto de fusão e ponto de ebulição. Então tá aqui, ó, ponto de ebulição 1055. Tem o composto A e o temperatura de fusão 856. Certo? Aí você vai falar: ah, Sandrão, mas o B também tem, beleza. Pelo ponto de fusão e ponto de ebulição, o A e o B pode ser um composto iônico ou pode ser até um metal, certo? Beleza? Mas aí eu vou para cá, ó. Eu vou aqui na condutividade elétrica. Os metais são bons condutores de corrente elétrica? Sim ou sim? Sim. Não são? Então o A não pode ser nem o ouro e nem o mercúrio. Agora, o composto iônico, quando sólido, e a temperatura ambiente, os compostos iônicos, a maioria dele, no caso do fluoreto, é sólido, não conduz a corrente elétrica. Quando é que um composto iônico conduz uma corrente elétrica? Quando ele é fundido, ou seja, quando ele é passado para o estado líquido, bacana, ou quando ele está em água. Então, o A, eu posso dizer que o A está representando o fluoreto de potássio. Cara, só em saber isso, olha só aí, ó, Rian. Eu já eliminava A, certo, Clarice? AB, certo, Rodolfo? E A, E. Tudo certo? Beleza. Agora eu vou para os outros. Só o que a gente tem aqui? O B. O B, ele tem uma boa condutividade elétrica, a 25 graus Celsius. Pois é. Vamos lá. Cara, etanol, ácido acético e benzeno, eles são compostos covalentes, concorda comigo?
os compostos covalentes não são bons condutores de corrente elétrica, certo? Então, o B ou é o ouro, porque sim, né, conduz a corrente elétrica, ou é o mercúrio. No caso aqui, tanto o B quanto o C conduzem a corrente elétrica. Então, o B ou o C eu já matava. Ou um é ouro, o outro é um é ouro, outro é mercúrio. Eu tenho só que ver aqui, ó. Solubilidade em água. Não. Não para os dois. Então não dá para diferenciar. Condutibilidade elétrica em solução aquosa. O metal não vai se dissolver, né? Beleza. Agora aqui, ó. Temperatura de fusão. Um é 1064. O outro é menos 37. E aí, galera, como é que a gente faz? Beleza? Cara, aqui, infelizmente, você vai para uma propriedade em que você vai ter que saber o dia a dia da química, mais ou menos, né? Mas existem algumas coisinhas que a gente pode, por exemplo, em tabela periódica, tirando os caras da família 1A e 2A, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, lembra? Eles estão mais para o centro da tabela periódica e mais para baixo. Beleza? Então, um dos caras, que nesse caso aí seria o ouro. Certo? O ouro, ele tem um ponto de ebulição e um ponto de fusão maior que o mercúrio. Tudo certo, galera, aí? Beleza? Deu para entender, galera? Certo? Então eu já matei a questão. Mas mesmo que você tivesse dúvida, eu já matei essa questão. Vamos ver se o ácido acético aqui no final e o etanol, ele está dizendo que o ácido acético é o D. Vamos ver se me ajuda. Condutividade elétrica. Não conduz condutividade elétrica. Beleza. Nem o benzeno, nem o álcool, né? Vai ter uma certa condução ali um pouquinho, mas, né? E o ácido acético também não. Solubilidade em água. Pronto, é solúvel em água. Bom, solúvel em água, a água é uma molécula polar. Não é isso aí, Clarice? Então, desses dois aqui, desses três que sobrou, que foi o ácido acético, o benzeno, desses caras aqui não pode ser o benzeno. Por que, Sandrão? Porque o benzeno é uma molécula apolar, é um hidrocarboneto, né? Semelhante, dissolve semelhante. Não é isso aí? Então, o D ou é ácido acético ou é álcool. Beleza? Ainda estamos aí na competição. Condutibilidade elétrica em solução aquosa. Beleza. Os dois, né? Se eu botar o vinagre, ele fala que é sim, então tanto faz, não me ajudou em nada. Lembrando que a minha dúvida agora está entre quem? Está entre se o D é o etanol ou o ácido acético. Agora preste atenção. Tanto o etanol como o ácido acético, eles têm praticamente a mesma massa. O etanol, ele é o C2H5OH. O ácido acético também é C2, só que aí é H5, ou desculpa, C2 é H5. Ó, agora preste atenção. Se você... Qual é... Você tem aqui duas moléculas polares, só que esse carinha aqui tem um OH, um álcool, certo? E aí você vai fazer o seguinte, ó. Pela essa forma estrutural, você ia pensar que esse ácido não tem OH, mas o ácido tem, ó. Essa aqui não é a forma estrutural do... né? Cara, e agora vem um aprofundamento do Sandrão para você matar essa questão. Assista essas aulas. Galera, assista essas aulas. Um é álcool.
que faz ligação de hidrogênio, porque tem OH. Mas o ácido também faz. Só que é o seguinte, né, meu brother? Olha só, vamos analisar aqui. O D tem uma temperatura de fusão de 17. É solúvel em água, solubilidade em água, conduz condutividade elétrica da solução, condutibilidade elétrica da solução aquosa. Você vê aqui que eu tenho deixa eu ver aqui. Estou procurando a caneta para riscar. Condutividade elétrica da solução aquosa. Ah, tá, em água. Beleza. Sim, conduz. Solubilidade em água. Sim. Bom, aqui, pelo ponto de fusão e ponto de ebulição, 17, né? Você, aqui, no álcool e tanto no ácido acético, você vai ter ligações de hidrogênio, porque todos os dois têm um H. A diferença do ácido acético é que ele, meu amigo, ele pode fazer parou para pensar? Duas ligações de hidrogênio, ó. Intramolecular, né? Intermolecular. Beleza? Galera, aqui é o seguinte. Solubilidade em água. Aí você tem que pensar pelo maior. Quem tem maior solubilidade em água, nesse caso vai ser o vinagre, certo? E o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é 17 pelo ponto de fusão e ponto de ebulição, não dá para você saber, né? A não ser que você soubesse que o etanol, no caso, se eu não me engano, o ponto de ebulição dele é 46 graus Celsius. Então não seria o etanol, certo? Seria o ácido acético. Eu matei aí a questão pela condutividade e pela solubilidade. E pela quantidade de ligações de hidrogênio que o ácido acético pode fazer. Eu tenho um aprofundamento dessa aula. Eu dei essa aula, tá? Tá lá no... nessa aula mesmo, nessa playlist mesmo aí, desse capítulo, certo? Então, letra C. Dúvidas, galera? Alguém tem dúvida em alguma coisa? Que fale agora, como diz Matuto, se cale-se para sempre. Certo? Bom, nós temos quase 1h30 de aula direto, bacana que vocês estão aqui. Eu vou fazer a última questão e vou esperar ver se vocês têm dúvidas. Tem aqui uns comentários, mas eu não estava vendo os comentários, deixa eu ver. Se eu perdi alguma coisa, eu estava de cabeça baixa. Não, sim, beleza. Meu fera, vamos fazer aqui a sétima, certo? A sétima diz o seguinte. Sétima questão. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que sódio metálico são compostos de arranjos regulares de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons, certo? Com base nas informações, é correto afirmar que os metais geralmente, e aí eu vou pegar essa estrutura, né? O que é que os metais têm? Os metais têm elétrons livres distribuídos no que a gente chama de mar de elétrons. Não é isso aí? Por isso que os metais são excelentes condutores de corrente elétrica e térmica. Então, se a questão é se baseando pelos metais, o correto é a letra E. Possui elevada condutividade elétrica e térmica. Bacana, galera? Certo? Agora eu quero que vocês vamos tirar as dúvidas, né? Se tiver, sobre esse assunto. Lembrando que só falta gravar
estou gravando a aula hoje, na quinta-feira, esse fim de semana, todas as questões de fixação do nosso material e as questões Enem, que são essas aqui embaixo, estarão lá no livro, estarão em vídeos, a resolução das questões. Bacana? Galera, alguma dúvida? Pode me dizer aí. E aí? Foi bom para vocês? Então, de boas? Então, foi bom para mim também. Certo? E aí? Bom, se tiver dúvida de qualquer coisa, sabe que tem aí meu WhatsApp. Pode me tirar dúvida a qualquer momento. Espero que da próxima vez, eu acho que também a data, hoje algumas pessoas tinham aula, né? Eu vou mudar essa data para a gente fazer em outros dias. Tá bom? E aí? Estou liberado? Beleza, Clarice? Beleza. Rian, tudo certo? Rodolfão? De boa? Então, estou dispensado de acordo com a 18ª DP. Podemos ir? Podemos ir? Então, bacana. Um beijo. Fico com Deus. E eu profetizo em nome de Jesus que todos que assistirem essa aula vão passar no Enem, no vestibular, onde quiser fazer. Amém? O povo, quando eu faço na sala, todo mundo diz amém. Desespero é grande. Amém, Rodolfo, amém. Amém. Sandrão, e quem não assistir essa aula? Aí eu não garanto. Certo? Um abraço, galera. Um beijo. Muito bom estar com vocês, viu? E até nossa próxima aula que eu vou marcar lá no nosso grupo. Ok? Até mais.